Esses dias eu vinha meditando bastante, acerca da realidade do mundo que nós estamos inseridos, acerca da realidade da igreja contemporânea, da igreja atual. Infelizmente é uma realidade um pouco triste. Existe 7.000 que não se curvou diante de Baal. Existem homens de Deus, existem homens que são movidos pelo amor, que não são motivados por fama, não são motivados por holofote, não são motivados pelo dinheiro. Vive a obra de Deus por amor. Mas infelizmente existem homens que a motivação deles é o dinheiro. Eles olham para as ovelhas e eles, em vez de cuidar, em vez de alimentar, em vez de apacentar as ovelhas pelo caminho da vereda da justiça, eles olham para as ovelhas e apenas veem as lãs das ovelhas e veem que por intermédio das ovelhas eles podem lucrar. E eles usam o evangelho hoje como uma profissão, entendeu? Não é mais amor que motiva. E além de usar o evangelho como uma profissão, eles não têm responsabilidade com a alma das ovelhas. Eles não choram pelas ovelhas. Eles não intercedem pelas ovelhas. Não tem lágrima nos olhos deles. Entendeu? Eles usam o santo livro para benefício próprio. Eles são verdadeiramente os Balaãos, sabe? Que profetizam por amor. Que profetizam, melhor dizendo, por dinheiro. E diante disso, Deus colocou uma palavra no meu coração. Apocalipse 2:18, uma palavra muito atual. Que Deus te cative para você ver esse vídeo aqui. E pegar no seu espírito as palavras que vão ser ditas, que você ouça com temor. Apocalipse 2:18, a partir do 18, do capítulo 2, versículo 18, a palavra diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Portanto, eis que a farei adoecer. Enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina desta mulher e não aprenderam como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Ao vencedor, versículo 26. Aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém? Esse livro, essa palavra é uma palavra atual. Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus ela é eterna. Eterna. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus é eterna. E é um livro de revelação, porque o texto que nós lemos se encontra no livro de Apocalipse. A primeira palavra do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, é revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve deve se realizar. Então é uma revelação de Cristo. A palavra Apocalipse significa literalmente revelação, tirar o manto, descobrir, tornar claro algo obscuro e trazer um mistério à luz da compreensão. Então, aqui o livro de Apocalipse é Deus levantando a ponta do véu e mostrando para João as coisas futuras
Muitas coisas já aconteceu, estão acontecendo e vai acontecer. Revelação. É Deus revelando a ação dele no decorrer da história. É Deus revelando os acontecimentos da história da igreja. É Deus revelando os acontecimentos futuros, a volta dele, o juízo final, novo céu, nova terra. E o capítulo 1 ao 3 são cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia. O número 7 na Bíblia é um número profético, portanto, essas 7 cartas representam 7 tipos de crentes, 7 tipos de líderes espirituais, 7 tipos de igreja e 7 períodos no qual a igreja de Cristo vai passar na terra. E nós aprendemos aqui que dentro dessa revelação, que dentro da igreja física há o joio e há o trigo. Dentro da igreja física, há aqueles que amam a Deus e há outros que aceitam a doutrina dos nicolaítas. Há aqueles que guardam a palavra, mas há aqueles que toleram Balaão, a doutrina de Balaão. E há tanto elogios quanto repreensões. E uma carta que mais me cativou é a carta à igreja de Tiatira. Por quê? Porque Jesus começa falando assim: eu conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo. Eu não somente sei o que você está fazendo, mas eu sei a intenção e o motivo pelo qual você está fazendo. Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que praticava boas ações. Jesus falou: eu conheço o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que como no princípio. Mas olha a repreensão de Cristo para a igreja de Tiatira. No entanto, tenho contra ti o fato que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ou seja, nós aprendemos lendo a Bíblia, desde as cartas de João, que o espírito do anticristo opera. E então, infelizmente, em muitas das igrejas das 7 igrejas da Ásia, você vai ver que há aqueles que se dizem judeus, mas não são judeus. Há os profetas Balaão e há as profetisas Jezabel. O profeta Balaão, ele é aquele que ele prega motivado pelo dinheiro. Ele prega motivado pela fama, ele prega motivado pela mídia, e ele não prega o que Deus manda, ele prega o que o povo quer ouvir, ele prega o que os outros ministros mandam ele pregar, ele alimenta, ele inflama o ego das ovelhas, ele inflama o ego dos ouvintes. Há também os que se dizem judeus, mas não são judeus, são sinagogas do diabo. E nós aprendemos aqui o quê? Que dentro da igreja tem todos esses tipos de pessoas. Tem os que praticam as obras do diabo, tem os que se dizem judeus, mas não são judeus, é sinagoga do diabo, pertence ao diabo. Tem o profeta Balaão e tem a profetisa Jezabel e também tem os nicolaítas. Os nicolaítas pregam que tudo é lícito você se prostituir, é lícito você adulterar, é lícito você viver uma dupla vida. E então isso faz com que as ovelhas, isso faz com que as almas não vivam o verdadeiro evangelho, porque eles são motivados pelo espírito do anticristo. E o espírito do anticristo opera com o intuito do quê? De afastar os ouvintes de Cristo, de afastar as pessoas de Cristo, de distanciar as pessoas de Cristo, de distanciar as pessoas do evangelho e levar as pessoas a viver um falso evangelho, uma falsa doutrina, um falso ensinamento, a adorar um falso Deus. Tanto que essa mulher que se dizia profetisa, ela estava induzindo os cristãos a viver uma vida promíscua, estava induzindo aos cristãos a viver uma vida de imoralidade sexual, estava induzindo eles a comer comida sacrificada aos ídolos. E essa é a realidade da nossa igreja, irmão. Essa é a realidade. Infelizmente há muitos que se dizem homem de Deus, mas na realidade eles são sinagogas do diabo, e infelizmente eles até pregam partes da palavra, mas eles torcem a palavra
E eles estão inflamados, com a língua deles são flâmulas de destruição. E por mais, irmão, que a fonte esteja limpa, se o canduíte estiver sujo, quando a mensagem chegar no ouvinte, vai gerar morte. E esse é o intuito do diabo. O diabo está trabalhando desta maneira, está colocando os judeus que se dizem judeus, mas não são, nos púlpitos, e eles estão pregando uma falsa piedade, estão pregando um falso evangelho, e por conta deles muitas pessoas que deviam se converter tá se distanciando de Deus, tá? Tem muitos fariseus que não entram no reino dos céus e tá na porta do reino e não deixa aqueles que devem entrar. E a esses daqui, irmão, a esses daqui que induz as pessoas à imoralidade, que induz as pessoas a comer comida sacrificada ao ídolo. E Deus tem dado tempo para você se arrepender. Deus tem dado tempo para você abandonar esse falso Deus, para você deixar de seguir esses falsos ministros, que o que motiva eles é a fama. Jesus falou assim: concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Aí olha a mensagem de Cristo para esses daí que olham para as ovelhas simplesmente, não como almas, mas eles olham simplesmente para as lãs das ovelhas e arranca as lãs das ovelhas e deixa as ovelhas perecer, estão deixando as ovelhas morrer. Eles não olham mais para o CPF, eles olham para o CNPJ, eles só querem ver a igreja cheia para lucrar, eles não querem cuidar das ovelhas, eles não querem amar as ovelhas. Olha o que Cristo fala para eles, olha o que Cristo fala para você, se você estiver ouvindo. Se você é um desse falso ministro que diante do celular, diante das redes sociais, você aparenta ser homem de Deus, você aparenta uma falsa piedade, mas por detrás das câmeras você é falso, você é promíscuo, você é adúltero, você é prostituto, você é um beberrão e vive uma falsa piedade, um falso evangelho, e por conta de você que se diz homem de Deus, mas tá vivendo uma vida dupla, quando as câmeras se desligam, você tá envolvido nas orgias da vida, e por conta de você as pessoas olham para os verdadeiros homens de Deus e acham que não existe mais homens de Deus, por conta de você que só quer lucrar, só quer ganhar dinheiro em cima da igreja, só quer tirar as lãs das ovelhas e vender para ganhar dinheiro para benefício próprio. Por conta de você as pessoas acham que não existe mais pastores, homens de Deus. Por conta de você as pessoas acham que não existe mais jovens que guardam a palavra. Olha a palavra de Deus para você, filhinho. Portanto, é Cristo falando, não é eu. Eis que eu farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia aos demais em Tiatira, e que não seguem a doutrina desta mulher, e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás. Então olha aqui, irmão, além de ter essa, tinha pessoas que viviam uma vida de práticas ocultas, uma vida devota a Satanás. Irmão, quantos pastores envolvidos no ocultismo, quantos ministros envolvidos no ocultismo. Irmãos, o diabo colocou esses falsos ministros simplesmente para isso, irmão, para o mundo olhar para a igreja e ter nojo da igreja, ter nojo, achar que não existe mais homem de Deus. Mas Deus, por essa palavra, tá falando: vou ferir de morte, vou fazer a profetisa Jezabel, vou fazer ela adoecer, ela vai ficar numa cama, e todos aqueles que cometem prostituição com ela, cometem adultério com ela, também vai ser ferido. Ou seja, todos aqueles que seguem essa mesma doutrina. Essa é a palavra, irmão. Essa é a palavra, irmão. Essa é a palavra. Ó, diante deste exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti, contra eles,
pelejarei com a espada da minha boca. Isso é Cristo falando. Isso é Cristo falando. Ai de vós que fecham a porta do reino dos céus. Ai de vós, ai daquele que faz um dos meus pequeninos tropeçar. Você sabia que tem muita gente que pelo fato dela não, sabe, não ter aquele conhecimento da palavra, ela olha para a sua vida e ela não quer Deus porque você devia ser uma pessoa que demonstrasse Deus com suas ações, mas você não demonstra Deus por conta das suas atitudes, da sua hipocrisia, do seu orgulho, da sua soberba, da sua altivez. Essa pessoa não tá se distanciando de Deus por conta de ti. Já parou para pensar nisso? Mas fique em paz, porque existe aqueles que estão guardando as suas vestiduras. Existe aqueles que, por mais que existem os falsos, existe os verdadeiros que ainda não se curvou diante de Baal. E para o verdadeiro, a palavra é assim: aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Entenda, Deus vai fazer um operar terrível nesses últimos dias. E quando Deus opera, a mentira cai por terra. Quando Deus opera, os falsos não prevalecem. Então se arrepende, irmão. Se arrepende, porque quando há um manifestar, um fluir da glória de Deus, o fluir da glória de Deus vem com justiça e com juízo. Ananias e Safira, em tempo de avivamento, em tempo de mover do Espírito, em tempo onde havia sinais, virtudes e poder, veio querer mentir para os apóstolos, morreu. Em tempo que Deus estava operando um grande manifestar no deserto, por intermédio de Moisés, fazendo sinais, prodígios, se levantou Datã, Corá e Abirão, Deus abriu a terra e engoliu. Então você, falso ministro, se arrependa, porque Cristo conhece e sonda mente e coração. Fica com essa palavra aí. Fica com essa palavra. Saiba que existem homens que não se curvou. Amém?